Fala galera, tudo bom? Meu nome é Renan Lewis Takemura, sou ortopedista e eu vim falar nesse vídeo aqui sobre erros de handstand e como você pode corrigir eles, né? E para isso eu trouxe aqui o Glauco Kubi. Ele foi atleta de alto rendimento de ginástica olímpica e hoje ele trabalha com coach de crossfit e faz planilhamento de atletas. Glauco, chega aí, meu. Beleza, cara? Bom, beleza? Então se apresenta aí um pouquinho pra galera. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Glauco Kubi, eu sou coach de crossfit hoje, mas trabalhei muitos anos aí com a parte da ginástica artística de alto rendimento. Então eu trouxe aí conhecimentos da ginástica artística para a parte do crossfit em específico, trabalhando com alunos regulares aqui na Angaro 93 e também com atletas de alto rendimento. E aí, para vocês visualizarem melhor os problemas que a gente encontra, eu trouxe minha atleta de elite, Cassiana. Olá, eu vou falar ou Pode você falar. vai? Eu nem terminei, você que foi precoce. Então vai, de novo. Olá, eu sou Cassiana, treino com o Glauco Kubi, faço crossfit há mais ou menos 3 anos e meio. Treino aqui na Hangar e vim ajudar Nossa missão aqui. nessa parte agora. Então a primeira coisa que a gente vai falar aqui é o posicionamento das mãos no handstand. Glauco, o que você orienta pra galera que está começando aí, vai fazer o handstand? Então, quando você começa o aprendizado do handstand, existe uma sobrecarga na base do movimento, que seria o punho. Existem alguns erros comuns que acontecem e a gente não presta atenção na questão de sobrecarga nessa articulação. De acordo com o Dr. Liud, que a gente vem conversando, existem formas de você executar para você diminuir essa sobrecarga, você não perde performance. Por isso que eu trouxe a Cassiana, que ela vai fazer sem handstand, push-up unbroken, da forma que não perde performance. Exato. Então não dá? Claro que não. Então pessoal, só para vocês terem uma ideia, a ginástica que a gente se encontra no CrossFit, ela é totalmente diferente da ginástica artística, modalidade olímpica que vocês veem o Arthur Zanetti, Diego Hipólito fazendo. Então a gente não pode usar e não deve usar a mesma base da ginástica artística como a gente tem que fazer os exercícios aqui no CrossFit. Então, essa forma de fazer, a parada de mão que ela vai fazer agora, que é com os dedos voltados para a parede e para frente, vai lá, Cassiana. Ela vai criar um ângulo aqui, ó, acentuado, que vai sobrecarregar essa articulação. Pode descer, cara. Então galera, pensando no nosso punho, a nossa amplitude de movimento natural em extensão, dessa forma aqui, é de 70 graus. Quando você está fazendo handstand naquela posição, com os dedos voltados para frente, você está exigindo dos 70 graus até para cima, né? Quando isso acontece, quando você está no extremo de amplitude de movimento do punho, você começa a forçar muito mais o contato ósseo e os ligamentos. Quando a gente pensa em articulações em geral, são 3 coisas que estabilizam a nossa articulação: ligamentos, contato ósseo e a musculatura. Quando a gente está no limite da amplitude de movimento, basicamente é o contato ósseo e o ligamento que está segurando. Então, uma dica que a gente tem para você diminuir a carga do seu punho é você angular um pouco os seus dedos para fora. E isso vai fazer com que você consiga trabalhar num arco de movimento, numa extensão menor. E isso diminui o estresse dos seus ligamentos e o contato ósseo. Quando você trabalha em extensão total no seu punho, você pode machucar os seus ligamentos, pode machucar os seus ossos, e aí você pode sentir aquela dor que às vezes fica por dias ou até semana no seu punho. Se isso aconteceu com você, provavelmente você forçou a sua articulação mais do que ela aguenta. Então a gente vai mostrar aqui agora a forma que seria melhor, mais saudável para o seu punho. Então, e o mais interessante, você fazendo esse desplaçamento dos dedos para lateral, você não perde performance. O objetivo do handstand não é você manter o equilíbrio como na ginástica artística. Na ginástica artística, você é exigido fazer assim porque você tem que se manter estático pelo tempo de acordo com a regra. E aqui não. Quem vai fazer o estabelecimento do equilíbrio é a parede. Ela vai amparar toda essa parte. Então, eu não tenho necessidade de fazer isso. Então, como é que seria? Eu fazer o handstand dessa forma, onde ó, o ângulo, vocês conseguirem perceber aqui, ele já não está no ângulo lá que o Dr. Liud comentou com vocês. E isso não interfere em nada na questão da performance dela fazer agora, que ela vai mostrar para vocês,
o handstand push-up. Vai. Olha lá. Se ela fizesse do outro jeito, ela não ia conseguir fazer igual, porém, aí que tá a questão, que é onde a gente vai conversar a respeito da sobrecarga articular. E aí, pessoal, essa ligação entre o movimento ginástico com os movimentos que são feitos com barras no CrossFit ou os movimentos de levantamento de peso acontecem em vários momentos. Então, uma posição que é comum de acontecer, existem vários exercícios, é a posição do front rack. Quando você não tem a mobilidade correta e você vai sobrecarregar a articulação de novo com outro movimento no mesmo ângulo que você se encontrou lá no handstand. Quando a gente está na posição de front rack que ela ficou, se você tem uma restrição de mobilidade de uma das articulações, você automaticamente começa a sobrecarregar as outras. Então, nesse caso aqui, se eu tenho uma restrição de mobilidade do punho, começa a sobrecarregar o cotovelo e o ombro. E aí a gente tem que trabalhar a mobilidade para evitar essa sobrecarga. Ô Kubi, como que você ensina a mobilidade de punho para os seus alunos? E aí nesse exercício aqui, né, trabalhando a angulação que a gente precisa chegar, né, para que você não sofra, né, nos outros exercícios que a gente mencionou, né, a gente pode fazer de maneira estática, que ela está fazendo. Aí se você for fazer estático e está trabalhando essa musculatura, você pode ficar 30 segundos e realizar 2, 3 séries, ou você pode fazer de maneira dinâmica dentro da limitação, né, que o Dr. Liud comentou, mas você vai com o ombro para frente e o ombro para trás. Existem algumas outras estratégias, como por exemplo você fazer unilateral, para não sobrecarregar tanto assim, se você tiver com muito problema de mobilidade. Então você faz primeiro um lado, ó, né, mesma coisa, estático, ou você pode fazer movimentando, e os dois exercícios, da mesma forma, tanto, né, esse, né, que ela está fazendo com os dedos voltados para ela, ou com esse aqui. Então, ó, tá vendo que nesse exercício aqui ela já tem bastante limitação na questão que ele havia comentado. Uma coisa que a gente tem que falar aqui é que todo mundo tem um limite para quanto você consegue trabalhar essa amplitude de movimento. E na questão do nosso punho, quando você está trabalhando no extremo da amplitude de movimento, você está forçando basicamente seus ligamentos. E esse alongamento, ele não acontece de uma forma abrupta. Então, não é de uma hora para outra que você vai conseguir fazer o movimento, toda aquela amplitude de movimento, e nem forçando. Se alguém, inclusive, forçar você vai ter uma chance muito alta de machucar o punho. Então, evite isso de acontecer, saiba o limite da sua dor e trabalhe sempre abaixo dela. Tá ok? E aí uma outra forma também da gente prevenir essas lesões, né, e até mesmo a gente ativar a musculatura, que ele vai servir para você quando você for fazer um exercício ou de handstand ou qualquer exercício que tenha front rack, é você fazer exercícios de fortalecimento da articulação. Então, ó, um exercício simples e tranquilo é esse exercício aqui de extensão da articulação, que não tem necessidade de ser pesado, tá? Pode ser leve, mas aí eu tenho que fazer um volume alto de repetição para que eu trabalhe aí toda a parte conectiva aí dessa articulação. E o outro exercício, né, é o exercício que a gente faz a flexão da articulação. Esse punho aqui, se vocês repararem, é o punho que ela tem dificuldade, porque ela já teve um acidente, tá? Então você pode ver que ela tem bastante restrição articular. E ela não obedece o coach dela, que o coach dela fala para fazer mobilidade, né? E aí ela não faz. E uma outra coisa que eu vejo o pessoal cometer algum erro por aí é fazer uma hiperextensão de cotovelo, deixar relaxado nessa posição. Por exemplo, eu tenho aqui uma hiperextensão de cotovelo, meu cotovelo estende a partir de 0 graus. Quando a gente trabalha nesse limite da articulação, a gente começa a forçar os nossos ossos aqui. E aí, você deve evitar isso fazendo um fortalecimento de cotovelo. Você não vai deixar de fazer esse movimento, mas quando você está com a articulação fortalecida, você consegue proteger mais a sua articulação. E aí, Glauco, como que você consegue aí fortalecer o cotovelo? Então são dois exercícios simples também que a gente acaba deixando de fazer, porque no CrossFit não é um movimento, julgo, funcional a gente realizar, tá? Então, o que é o movimento? É um movimento que você acaba fazendo na academia antes, ou sempre vê as pessoas fazendo, né? Então, que é a chamada rosca direta também. Eu não recomendo fazer com muita carga, porque o excesso de força, né, na musculatura do bíceps, né, ou musculatura do tríceps, vai te restringir a mobilidade, né? Então,
vai trabalhar essa musculatura para proteger essa articulação, né? Fazendo o movimento da flexão do cotovelo, né? Pode colocar a barra no chão. E aí o outro exercício, né? No caso a gente tem que fazer o do tríceps, né? É a forma mais simples a gente está realizando é com um elástico. Também não precisa ser um elástico de altíssima tensão, né? É você fazer um movimento aqui, ó, trabalhando a musculatura do tríceps com um elástico com uma quantidade de repetição alta, de 15 a 20 repetições e no máximo 3 séries aí, para estar podendo conseguir atingir o nosso objetivo. Então do bíceps e do tríceps a mesma quantidade de volume? Então, sim, 15... pode ser sempre a mesma quantidade. O que não é o ideal trabalhar é trabalhar sempre num volume baixo. Quando você trabalha com repetições mais baixas, aí você não consegue estimular toda essa parte conectiva, né? E aí você consegue fazer com que você trabalhe uma carga alta, mas vai ganhar força. E a ideia é quando você começa a trabalhar com poucas repetições, começa a trabalhar com muita carga, né? No caso de algumas articulações, ao invés de você prevenir, né, você vai ganhar força, e aí, em vez de você ganhar mobilidade, você perde. Então tem que sempre ter um equilíbrio. E para finalizar aqui, a gente vai falar sobre ativação de escápula. Ativação de escápula é difícil porque cada exercício tem um tipo de ativação diferente. O exercício de handstand, os exercícios de handstand têm uma ativação de escápula diferente de exercício de LPO. Então a gente vai mostrar aqui os dois exemplos. Cassiano, como que você faz a ativação aqui para handstand? Então imaginando que ela está de ponta cabeça aqui, então essa é a posição da ativação, onde ela fica num formato mais arredondado, né, que a gente chama de hollow rock no CrossFit, e isso vai trazer maior ganho de geração de energia, ganho de resistência, estabilidade, proteção articular, e aí assim vai, e a eficiência é maior aqui. Sendo que se você vier para essa posição, né, não seria aonde a gente teria todos esses ganhos e os benefícios do movimento. Mantém assim, aí vai para o front hack, que aí na verdade a ideia, quando você faz um LPO... Ela está numa posição de front hack aqui, né, que seria uma posição mais para LPO. A escápula, ela tem que estar travada para baixo e para trás. Totalmente diferente do handstand. E aí é que está a transferência que a gente tem que entender, que é a dificuldade que o CrossFit traz pra gente, que chama cross-training, né? O cruzamento de modalidades. Então quando eu começo, vou fazer um shoulder to overhead, faz um shoulder press. Então daqui, ó, que essa posição que é totalmente retificada, ela vai para outra posição, que é a posição parecida do handstand. Né? Então qual que é a dificuldade? Qual que é a dificuldade nesse momento aí quando você trabalha? Fazer com que o seu cérebro ele tenha essa separação, esse discernimento de duas técnicas, de duas modalidades diferentes, porém eu estou fazendo um movimento com uma natureza, no caso de levantamento de peso. Galera, essas foram nossas dicas aí, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, se tiverem comentários pode colocar lá embaixo ou sugestões, e aí eu vou deixar para eles aqui a palavra final, Glauco e Cassiana. Tem o meu canal é específico justamente para as pessoas que têm dificuldade durante um treino aí e querem fazer algum exercício, então segue lá no canal lá, é o Cube Coaching, né? E também tenho bastante dicas lá no Instagram. Eu só agradecer, obrigada, obrigada meu coach, o doutor, e até uma próxima. Falou galera, até a próxima. Falou galera, até mais.